Olá! A sugestão de hoje, na saleta de leitura, é para aqueles que gostam de ler romances. Trago o segundo romance de nossa autora brasileira Lígia Fagundes Telles, intitulado Verão no Aquário. A minha edição é esta, uma edição conjunta da Companhia das Letras e do Bookster pelo mundo, mas há várias outras edições por aí. Para não me perder, vou fazer como fiz da última vez e ler minhas anotações. Nós temos poucas personagens no livro. A personagem principal, que é também a narradora, é Raíza. Junto com ela moram a mãe, Patrícia, uma escritora, que no momento da narrativa está terminando de escrever um novo livro, e que, segundo Raíza, é uma pessoa fria, de onde nós já depreendemos que a relação entre as duas não é das melhores. Mora também tia Graciana, irmã de Patrícia, uma pessoa meio aliada das coisas, com um comportamento meio infantil, como se vivesse do passado. E temos a empregada Dionísia. Às vezes, frequentando a casa e dormindo lá, temos a prima Marfa. E, no pensamento de Raíza, temos o seu pai, que já faleceu. O pai de Marfa está internado num hospital para doentes mentais. Esses são, basicamente, aqueles que ocupam a maior parte do livro. Temos também uma outra personagem, André, um seminarista, que visita frequentemente Patrícia e se encerra com ela no seu escritório de trabalho. E sobre a relação dos dois, a Raíza faz várias suposições. A mais persistente é de que eles sejam amantes, embora a mãe negue. E Raíza, então, passa a desejar André ardentemente. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essas personagens. O André, ele é um seminarista que está passando por um momento difícil, que só no final do texto nós vamos descobrir qual é, o que ele já havia feito. E ele é apresentado como uma pessoa frágil, embora extremamente bondosa. Patrícia, como nós já dissemos, é a matriarca, viúva e aparentemente desconectada da filha. Sobre a tia nós já falamos. Há uma terceira irmã que morreu e que então aparece só nos relatos da tia. E nós temos então também a Marfa, que é a prima, que eventualmente está lá, dorme lá, cujo nome nós poderíamos relacionar com a ideia de amarfanhada pela própria rebeldia. Já no nome Raíza, nós podemos ver uma remissão à palavra raiz, e esse nome pode sugerir o enraizamento no passado, que se dá através das lembranças da moça. O título, Verão no Aquário, também é muito interessante. Mas antes de falar no título, eu vou falar um pouquinho sobre essa família. E na página 36 do meu exemplar, nós lemos assim, numa conversa entre Raíza e a tia Graciana.
A tia Graciana, ela rememora sempre as mesmas coisas. Então ela está contando de que quando morreu a outra irmã, a Guilene, que era muito doentinha, momentos antes de sair o caixão, um mensageiro misterioso trouxe uma enorme braçada de lírios e que nunca tinham se visto lírios tão lindos, mas não se sabia quem os havia mandado. A Raíza pergunta, mas tia, ela não tinha ninguém em especial? E a tia disse, não, nós não sabemos de onde teriam vindo lírios tão viçosos quando não havia flor em nenhum jardim. E a Raíza então diz, é um mistério, titia. E agora eu passo a ler o que está no livro. Mas a vida de nossa família está assim toda entremeada de mistérios. Fala da tia. O desbarate das nossas finanças foi também uma dessas coisas que ninguém até hoje conseguiu explicar. Começou depois da morte de Guilene. Sua mãe já estava casada e morava com seu pai na nossa antiga casa, e ele ainda tinha a farmácia. Foi quando descobrimos de um dia para o outro que estávamos pobres. Calou-se apertando a boca. O lábio superior, demasiado curto, mal cobria os dentinhos salientes, com as pontas sempre de fora e que davam à sua fisionomia uma certa graça de criança desatenta. Era como se naquele instante tivesse recebido a notícia toda entrecortada pela gagueira do pai. Estamos arruinados. Bocejei. Mas continuei ali por preguiça, ouvindo mais uma vez aquelas histórias que já conhecia de cor. Imaginei o avô de roupa preta e semblante descaído, como dizia a Bíblia que ele costumava ler para a família. Descaiu-lhe o semblante e ele viu que estava pobre e viu que isso não era bom. Eu faço ideia. Ficamos completamente desnorteados e papai já doente, mamãe e eu sem entendermos nada de negócios. Só a Patrícia parecia raciocinar, só ela não perdeu a cabeça, sempre tão segura. Tão fria. Fria? Sim, um pouco fria talvez, diferente de nós que sempre fomos muito emotivos. O nosso bisavô, o Marquês de Aragão, era mais sensível do que uma moça, tamanha delicadeza de sentimentos. Mas não quero censurá-la, por isso é lógico. Patrícia é uma flor. Não se pode negar que teve em certas ocasiões um comportamento meio esquisito. Quando se casou, por exemplo. Já falei nisso, não? Nem sabíamos de nada quando veio anunciar que marcara o casamento para o próximo mês. Casamento com quem? Perguntou minha mãe, no maior susto. Sabíamos que ela se encontrava com Giancarlo, mas como podíamos adivinhar que as coisas estavam nesse ponto? Papai quase teve um ataque. E mamãe começou a chorar. Imagine, tudo assim, tão inesperado. Não usava uma filha anunciar o noivado desse jeito? Bem que papai quis consertar a situação, pedindo a ela que esperasse um pouco até nos acostumarmos com a ideia. O moço é simpático, sem dúvida, Patti, mas é um estrangeiro. Você sabe perfeitamente que, na nossa família, as coisas são feitas de um outro sistema, disse o pai. Patrícia então examinou como costuma examinar essa cortina e respondeu que já estava na hora de mudar esse sistema. O estrangeiro. E ele não fora outra coisa em toda a sua vida. Um estrangeiro amedrontado, sem bagagem e sem ambição. Teria sido bom farmacêutico? Provavelmente nem isso. Era tão vago, tão sonhador, impossível imaginá-lo eficiente em meio dos boiões e pozinhos brancos.
Pensei nas caixas e nos almanaques que ele me trazia sempre, uns vistosos almanaques que anunciavam remédios em meio de historietas e horóscopos. Como era bom procurar com ele nos labirintos dos quebra-cabeças? Onde estaria o caçador ou o cachorro? Tínhamos que encontrá-los nas florestas, nos rios, nas nuvens. Era ele quem primeiro descobria a cara do caçador bigodudo disfarçado num tronco de árvore, ou o focinho do cachorro em meio dos pedregulhos. Quando eu perdia a paciência, ele sugeria que se virasse o desenho de cabeça para baixo. E agora, Raíza, não percebe nada de anormal naquela montanha? Por esses trechos, nós podemos perceber assim como a família passou momentos difíceis e também o carinho da Raíza pelo pai, essa pessoa que esteve sempre num não lugar, sempre não adequado e que acabou se afogando na bebida e, enfim, que acabou morrendo. E também o quanto, para ela, a mãe é uma pessoa distante. Pois bem, Raíza tem medo da solidão. Por isso tem vários relacionamentos amorosos que nunca evoluem, já que ela tem dificuldades em lidar com aquilo que é pleno. Por isso ela se apega ao que é meio termo. Não tem comportamentos radicais, logo não assume nenhuma posição que peça uma decisão definitiva. Ela está sempre fugindo de mergulhos profundos, mas também da superfície. Esse medo da solidão aparece várias vezes, tanto em conversas da mãe, como também dela com esses homens com os quais ela se relaciona. Diz assim, no capítulo 3: então me senti só, completamente só. Para Fernando, aquele instante que sucedia ao amor era sempre um instante de paz. Mas para mim era a solidão, que vinha nem sabia de onde. Uma solidão que se misturava ao medo. Diga que me ama, Fernando. Eu lhe implorara certa vez, num instante assim igual. Diga que não vai me deixar, que não vai me deixar. Ele me acalmou, beijando-me os olhos cheios de lágrimas, os cabelos, a boca, e disse: não chore mais. Claro que te amo, claro. Mas ela mesma nos apresenta esse Fernando como tendo tido já inúmeros relacionamentos. Ele é casado, ele tem amantes que se sucedem umas às outras, e entre meios está o relacionamento dele com a, a Raíza. E esse desejo dela de que ele diga que a ama é justamente porque ela sabe que aquilo que se chama um momento de amor nada mais é do que um momento puramente sexual e que amor entre ela e Fernando, pelo menos da parte dele, não existe. Depois, nós temos o seguinte. Agora é um outro, é o Diogo. Tomei-o pelo braço. Diogo, eu te amo. Fica comigo, fica comigo. De novo essa posição assim, subalterna de pedir que, por amor de Deus, me olhem, por amor de Deus, gostem de mim. Ele abriu a porta do jipe, tirou um lenço do bolso e limpou o banco. Você é a moça mais bem vestida que já conheci. Merecia um banco de veludo e ouro. Pousou as mãos na direção e ficou um instante imóvel antes de dar a partida, olhando em frente. Era ainda o homem das estradas, metade dormindo, metade em vigília. E a metade que vigiava, como que para compensar a parte amortecida, tinha o dom de defaçar distâncias que nenhum olhar humano conhecia. Você tem medo de ficar sozinha, Zazá. Você tem medo.
e por isso me segura, embora não me ame. E com isso acaba ficando mais só ainda. Por que você tem tanto medo assim? Depois nós temos, numa conversa dela com a Marfa, ela diz assim, ainda sobre o Diogo: eu era feliz com ele, disse a Marfa, que entrava vagarosamente enrolada na toalha de banho. Feliz com quem? Com Diogo? Já sei, já sei. Você vai dizer que eu me queixava quando estava com ele, que eu queria me ver livre. Mas é que na hora, a gente nunca sabe se é feliz ou não. Só depois que passa tudo é que se avalia. Vamos então ao título, Verão no Aquário. Bom, a palavra verão pode ser entendida aqui de algumas formas. Primeiro, como a estação do ano na qual a história está se passando e que é referida ali com muitas menções, várias vezes, como sendo um verão escaldante, de um calor nunca antes sentido, que as pessoas chegam inclusive a passar mal. Depois, pode ser uma referência ao caráter explosivo, indomável, quente da narradora, que está saindo, digamos assim, da sua adolescência para uma fase adulta. E também a sensação de abafamento que sufoca todos. Já Aquário é o local onde moravam os peixinhos dourados que havia na casa da Raíza. Mas também é um ambiente restrito no qual se movem essas personagens, condenadas a sobreviver naquele pequeno espaço disponível para onde elas tinham se mudado depois que perderam tudo, mas também aquele espaço abafado, pequeno, restrito de afetos. Uma espécie de uma redoma de vidro. Como já disse antes, a Raíza tem muito medo de ficar sozinha. E o aquário seria, então, possivelmente, uma metáfora de um mundo confortável, embora medíocre, em que ela vivia sem se expor a perigos. Ali ela já conhecia tudo, né? E ela prefere esse aquário, mesmo sabendo da existência de um oceano que traz diversas possibilidades. Tem uma parte do livro em que, então, finalmente, se fala mais profundamente nesse aquário, que é no capítulo 9, quando ela está conversando e diz assim: ela está conversando, se não me engano, com a mãe, deixe-me ver. Não consigo achar aqui. Mas, enfim. Está conversando com a mãe. E aí diz assim. Onde é que está? Os peixinhos, boazinho. Vou pedir à titia que vista uma roupa de fada e me transforme num peixe. Deve ser boa a vida de peixe de aquário, murmurei. Deve ser fácil. Aí ficam eles dia e noite sem se preocupar com nada. Há sempre alguém para lhes dar de comer, trocar a água. Uma vida fácil, sem dúvida, mas não boa. Não se esqueça de que eles vivem dentro de um palmo de água quando há um mar lá adiante. No mar seriam devorados por um peixe maior, mãezinha. Mas pelo menos lutariam. E nesse aquário não há luta, filha.
Nesse aquário não há vida. A alusão não podia ser mais evidente. Estou me despedindo do meu aquário, mamãe. Estou me preparando para o mar. Não percebe? Mas nem você percebe isso? Então, a Raíza está habituada aos hábitos, tanto dos seus cuidadores quanto dos seus predadores, e bem como aquela temperatura extremamente quente dentro do aquário. E, como descrito aqui, é mais fácil viver ali, sem enfrentar os problemas, mas, por outro lado, como diz a mãe, ali não há vida. O final do livro, da história, se dá quando o verão está terminando e está iniciando uma estação mais amena. E dá a entender que as tensões vão diminuindo, que as relações vão perdendo aquele embate, mas a autora não deixa claro se, enfim, a narradora vai buscar o mar ou vai continuar no conforto, se é que podemos dizer assim, do seu aquário. É um texto com muitas metáforas, não há muitas ações, há muitos pensamentos e muitas reflexões sobre algumas ações, e o que nós vemos também é que a liberdade da época em que se passa o texto, quando os jovens estão começando a ter uma liberdade maior, inclusive sexual, que essa tão apregoada liberdade não consegue levá-los à felicidade que eles imaginariam ter. Então, é um livro, como eu já disse, sem muitas ações. É preciso estar preparado para as reflexões e para procurar o sentido debaixo das metáforas. É um livro que precisa ser lido com calma, justamente por esse seu caráter reflexivo, para a gente não se perder. Mas é um livro bastante interessante e a autora, não deixa dúvidas, é uma das melhores escritoras que nós temos. Então, por isso, hoje, a sugestão é Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles.